Paulo, deixa eu ver ele na tela aqui do Cidade. Você que está acompanhando esse caso, ontem já veio com as primeiras informações, adiantando que você estava preparando uma reportagem ouvindo as famílias, né? As famílias das crianças que podem ter sofrido abuso sexual naquela escolinha lá em Itapema. Paulo Metlin, uma ótima noite de terça-feira, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Ontem a gente comentava sobre esse assunto aqui no programa. Suspeita de abuso sexual de um proprietário de um centro de recreação que fica lá na cidade de Itapema. Mais de 10 famílias dizem que as crianças entre 1 ano e 9 meses a 7 anos teriam sido abusadas por esse homem de aproximadamente 26 anos. Até agora, o que a gente sabe da Polícia Civil, que foram denunciados lá na delegacia, 7 famílias entraram em contato com o delegado para relatar situações de abuso dessas crianças. A gente preparou uma reportagem e traz agora aqui no Cidade Alerta. Vamos acompanhar. Onde foi? Ela disse no quarto do soninho. E eu disse, ele baixou a calça? Ela disse, não, ele baixou a bermuda. Aí me mostrou, né, onde ele tinha encostado. Ela foi examinada, não teve rompimento de ímã, que eu acredito ali que em todos os casos que nós ficamos sabendo depois das outras mães, nenhum teve, mas ele fazia, para não deixar provas realmente contra ele, mas ficava tocando as crianças, fazia elas mesmas ficar tocando nele. A minha filha chegou a me relatar que ele beijava ela na boca. A fala é da mãe de uma criança de 4 anos que frequentava o centro de recreação infantil em Itapema há pouco tempo. A mulher buscou ajuda no conselho tutelar depois que a filha relatou uma atitude de um funcionário do local que chamou a atenção. A minha filha simplesmente me desarmou nas 4h30 da tarde. Quando eu dei um beijinho no pescoço dela e joguei ela pelo colo, uma brincadeira de balançar, ela começou a me relatar em detalhes que aquilo ali já tinha acontecido, como faziam, quem fazia. E eu tive que ter o sangue frio de pegar um celular e gravar e perguntar para ela por que ela deixava, se aquilo doía. Ela me dizer que porque ele era amigo dela e eu o amava. Promete que não vai contar. Claro que eu prometo, eu não tenho mais nenhum número dele. Nunca? Nunca, nunca. A promessa é de imediatinho. Eu fui para a delegacia e fiz o boletim de ocorrência, na sexta-feira ainda. A minha filha hoje foi fazer exame de corpo de delito em Balneário. Logo após a primeira mãe relatar a suspeita, outras também começaram a questionar os pequenos entre 1 ano e 9 meses a 7 anos sobre o comportamento do homem. Com a descoberta de mais relatos, os familiares querem esclarecimentos a respeito dessas informações. É revolta, né? Acho que não tem outra palavra para definir. É revoltante você precisar deixar teu filho lá. Você não deixa porque você quer, você precisa deixar porque você precisa trabalhar. O local funcionava há 2 anos. Os pais nunca notaram nada de estranho. De semana passada até agora, 10 famílias denunciaram o proprietário do centro de recreação. Em frente ao lugar, muitos parentes se reuniram em um ato de manifestação. No mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, gritos por justiça. O protesto chegou até o centro de Itapema e paralisou o trânsito por alguns minutos. Em cartazes, o pedido de prisão do principal suspeito. A Polícia Civil seguiu até a casa do rapaz para cumprir um mandado de prisão, mas o homem fugiu. E a gente acompanhava esse caso, inclusive lá na cidade de Itapema, quando essa manifestação começou e se estendeu também em frente à delegacia de polícia. A gente voltou para Itajaí, já era tarde da noite, lá pelas 11, esse homem também não tinha sido preso. Inclusive, foi por volta das 11 da noite que a Polícia Civil nos informou que ele fugiu. Portanto, esse homem está foragido. Esse homem de aproximadamente 26 anos. O local, centro de recreação, que fica na região central de Itapema, foi interditado. E o inquérito policial ainda não foi encerrado. Isso porque 7 denúncias foram feitas, mas pode existir ainda mais famílias envolvidas em toda essa história, viu, Zanotto? Ô Paulo, me ajuda só num detalhe aqui. Ele não chegou a ser ouvido em nenhum momento, é isso? Que a polícia procura ele, vai ontem à noite no endereço e não o encontra mais. Mas em nenhum momento anterior ele foi até a delegacia ou foi ouvido pela autoridade policial. Isso não aconteceu?
Isso não aconteceu ainda, Zanotto. O que acontece? Na semana passada, quando algumas denúncias começaram a surgir, esse homem de aproximadamente 26 anos encaminhou mensagens a todos os pais, parentes, familiares, dizendo que o centro de recreação, depois de quase 2 anos, iria encerrar as atividades. Os pais estranharam, mas os outros, aquele boato já estava rolando, né? O boato não, as denúncias que as crianças fizeram aos pais já estava circulando entre os demais pais. Mas esse homem estava na casa dos pais dele, então depois que as denúncias começaram a ser feitas, a polícia foi até a casa dele, mas encontrou só os pais, que são idosos, e tentaram explicar para a Polícia Civil que esse homem não tinha passagem pela polícia, que não tinha envolvimento nenhum nessa história, mas também não disseram aonde ele estaria. Portanto, ele está foragido e ainda não foi ouvido. Mas é claro que os pais desse homem e também a mulher com quem ele é casada, que deve ter aproximadamente 25 anos, isso segundo a Polícia Civil, devem ser ouvidos sim nos próximos dias, viu, Zanotto? Eu fico estranhando porque imagina alguém sendo acusado de algo tão grave, não querer dar a sua versão, não procurar um profissional, um advogado, e ir até a delegacia de polícia e esclarecer. Não, não é bem assim, não foi isso que aconteceu. Agora, a partir do momento que ele desaparece e não dá versão nenhuma, reforça somente a suspeita confirmada pela autoridade policial que realmente se trata de um pedófilo, né, de um criminoso, por isso que está agora como foragido. E vamos ver se, como naquele caso do serial killer que tirou a vida dos homossexuais lá no Paraná, em Santa Catarina, a justiça concedeu a autorização e a imagem a divulgação. Nesse caso, ainda não temos, por isso que nós não estamos fornecendo o nome e muito menos a foto, a imagem da pessoa procurada pela polícia, embora já se trata de um foragido. Paulo, eu sei que daqui a pouco você volta, então nem vou te dar boa noite ainda. Daqui a pouquinho você volta com mais informações ao vivo, direto da região do litoral norte do estado.